Olá, hoje a aula é sobre termometria. A termometria é uma parte da termologia que estuda a temperatura e as formas de medi-la. E a termologia, por sua vez, é a parte da física que estuda o calor e seus efeitos sobre a matéria. Vamos falar um pouco sobre a teoria cinética da matéria. Em nível microscópico, as partículas constituintes da matéria, átomos e moléculas, estão em movimento, logo possuem energia cinética. A soma das energias cinéticas de todas as partículas de uma determinada porção da matéria denomina-se energia térmica. Estados físicos da matéria. Dependendo da fase, sólida, líquida ou gasosa, as moléculas poderão estar mais próximas ou mais distantes umas das outras, apresentando diferentes formas de organização. A passagem de um estado de agregação para outro depende da troca de energia que a substância mantém com o meio externo. No estado sólido, as moléculas estão mais próximas umas das outras devido à grande força de atração entre elas. Essas moléculas possuem apenas um movimento vibratório em torno de uma posição de equilíbrio. Portanto, elas possuem pouca energia térmica. O corpo possui forma e volume fixos e não sofre compressão. No estado líquido, as forças de atração são menos intensas, permitindo uma maior movimentação e um maior afastamento das moléculas. O corpo possui forma variável do recipiente que o contém, volume constante, não sofre compressão e é de fácil escoamento, pois suas moléculas rompem-se e refazem-se continuamente. No estado gasoso, praticamente não há forças de atração entre as partículas, e sim forças de repulsão que permitem uma grande movimentação e um grande afastamento entre elas. Portanto, essas partículas possuem maior energia térmica. O corpo possui forma variável do recipiente que o contém e possui um volume variável, porque ele sofre compressão e expansão facilmente. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a energia de vibração dessas partículas, maior será a temperatura do corpo. O calor, por sua vez, é a energia térmica trocada entre dois corpos com temperaturas diferentes, ou seja, é a energia em trânsito que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quando ambos atingirem a mesma temperatura, ou seja, atingirem o equilíbrio térmico, a transferência de calor é cessada. Medida de temperatura, termometria. Para quantificar a temperatura de um corpo, utilizamos os termômetros graduados, as chamadas escalas termométricas. Atualmente destacam-se três escalas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura é medida em Kelvin. A escala Kelvin é conhecida como escala absoluta. Segundo o físico inglês William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, o zero absoluto é uma temperatura extremamente baixa, menos 273,15 graus Celsius, na qual, teoricamente, a pressão de um gás seria nula e suas moléculas paralisadas, sem energia. Nesse esquema, nós temos três termômetros, um graduado na escala Celsius, outro na escala Fahrenheit e outro na escala Kelvin. Como sabemos, o ponto de fusão do gelo ou ponto de gelo na escala Celsius é de 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e na escala Kelvin 273 kelvins. Já o ponto de ebulição da água, que é o ponto de vapor, na escala Celsius equivale a 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit 212 graus Fahrenheit e na escala Kelvin 373 kelvins. Aqui nós temos uma equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Para obtermos essa equação, fazemos uma proporção matemática simples. Basta pegarmos essa coluna, que vai da temperatura de fusão do gelo até a temperatura Celsius, e dividirmos por essa outra altura, que vai do ponto de fusão do gelo até o ponto de ebulição da água. Vamos então aplicar essa proporção matemática nos dois termômetros. A altura dessa coluna vai ficar Tc menos zero, dividido por essa coluna, 100 menos zero, é igual a Tf menos 32, dividido por 212 menos 32. Portanto, vamos ter Tc sobre 100, Tf menos 32 dividido por 180. Podemos cortar esse zero com esse zero e podemos dividir o 10 e o 18 por 2. Com isso, obtemos a equação de conversão simplificada. Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vamos aplicar essa equação de conversão. A temperatura máxima atingida na cidade de Fortaleza, no Ceará, foi de 40 graus Celsius. Qual a correspondente temperatura na escala Fahrenheit? Utilizando a equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, podemos substituir a temperatura Celsius por 40 graus. Com isso, nós vamos ter 40 dividido por 5 dá 8. Esse 9 que está dividindo, ele vai passar multiplicando.
Em outras palavras, a gente pode multiplicar cruzado. Portanto, TF menos 32 vezes 1 é igual a TF menos 32, igual a 8 vezes 9, 72. Vamos passar o 32 para o outro lado, ele passa somando. Portanto, a temperatura na escala Fahrenheit vai ser de 104 graus Fahrenheit. Isso equivale a 40 graus Celsius. Vamos agora obter a equação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Utilizando a mesma proporção matemática, vamos pegar essa altura e dividir por essa altura. Portanto, teremos TC menos 0 dividido por 100 menos 0, igual a TK menos 273 dividido por 373 menos 273. 373 menos 273 é igual a 100. Podemos cortar esse 100 com esse 100 e chegamos numa equação de conversão. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Se passarmos 273 para o outro lado, teremos então essa outra relação. Temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273. Vamos exemplificar. Uma pessoa está com febre de 42 graus Celsius. Qual a sua temperatura expressa na escala Kelvin? Vamos pegar a relação. TK igual a TC mais 273. Para obtermos, então, a temperatura na escala Kelvin, basta somar a temperatura Celsius, que é 42, com 273. Portanto, 42 graus Celsius de febre é equivalente a 315 kelvins de febre. Agora, vamos obter a equação de conversão entre as escalas Fahrenheit e Kelvin. Vamos fazer a mesma proporção matemática, dividir essa altura por essa altura aqui. Então, teremos TF menos 32, que é essa altura, dividido por 212 menos 32, que é essa altura. Isso é igual a TK menos 273, dividido por 373 menos 273. 212 menos 32 é 180. 373 menos 273 é 100. Podemos cortar um zero daqui com um zero daqui e obtermos 18 e 10. Simplificando, dividindo tudo por 2, vamos obter 9 e 5. Portanto, essa é a equação de conversão entre as escalas Fahrenheit e Kelvin. Vamos exemplificar. O problema pede para você converter 323 kelvins em graus Fahrenheit. Vamos pegar a equação de conversão entre essas duas escalas e vamos substituir o TK por 323 Kelvin. 323 menos 273 é igual a 50. 50 dividido por 5 é igual a 10. Esse 9 que está dividindo, ele passa multiplicando. TF menos 32 é igual a 90. O 32 que está subtraindo passa somando. Portanto, a temperatura Fahrenheit será de 122 graus Fahrenheit, que é equivalente a 323 kelvins. Vamos falar agora da variação de temperatura entre as escalas. Os três termômetros são idênticos, no entanto, a graduação deles é diferente. Por exemplo, na escala Celsius, nós temos o ponto de fusão igual a 0 e o ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Portanto, existem 100 unidades entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Na escala Fahrenheit, existem 180 unidades entre o ponto de fusão, que é 32, e o ponto de ebulição, que é 212. E na escala Kelvin, assim como na escala Celsius, também existem 100 unidades entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Portanto, a variação da temperatura na escala Celsius dividido por 100 unidades é igual à variação da temperatura na escala Fahrenheit dividido por 180 unidades, que é igual à variação de temperatura na escala Kelvin dividido por 100 unidades. Podemos cortar esses zeros, ainda podemos dividir tudo por 2. E aí vamos obter essa relação entre a variação de temperatura das três escalas. Exemplo. Um satélite espião americano em órbita precisa ser capaz de suportar enormes variações de temperatura, que chegam a ser de 720 graus Fahrenheit. Então, vamos igualar a variação de temperatura Celsius com a variação de temperatura Fahrenheit. Como a temperatura Fahrenheit foi de 720 Fahrenheit, podemos dividir 720 por 9, que dá 80. Esse 5 que está dividindo vai passar multiplicando. Portanto, essa variação de temperatura na escala Fahrenheit, que foi de 720 graus Fahrenheit, equivale na escala Celsius a 400 graus Celsius. Antes de finalizarmos essa aula, vamos fazer mais um exercício. Dois termômetros graduados, um na escala Fahrenheit e outro na escala Celsius, registram o mesmo valor numérico para a temperatura quando mergulhados num líquido. Determine a temperatura desse líquido.
Como as temperaturas registram o mesmo valor numérico, na equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, eu posso substituir Tc e Tf por T. Multiplicando o cruzado, vamos obter 9 vezes T igual a 5 vezes T menos 32. Temos que colocar o T menos o 32 entre parênteses, porque precisamos fazer o chuveirinho, 5 vezes T e 5 vezes menos 32. Então vamos ter 9 vezes T igual 5 vezes T, 5T, 5 vezes menos 32 menos 160. Vamos passar o 5t para o outro lado, ele vai negativo, então teremos 9t menos 5t, 4t igual a menos 160. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, t é igual a menos 160 dividido por 4, que dá menos 40 graus. Essa é a única temperatura em que os dois termômetros marcam o mesmo valor numérico. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.